Qual é a modalidade da Caixa que você deveria investir? Essa é uma pergunta que chega, cara, sem sacanagem, quase todos os dias. E ela é muito importante porque eu vou usar ela como embasamento para te dizer qual é o caminho que um leilão acontece e quando você deveria dar atenção a um ou outro, beleza? Se você não me conhece, eu me chamo Eduardo Miranda. A ideia desse vídeo é fazer com que assuntos do meu cotidiano, assuntos de alunos, de pessoas que me seguem, fazem perguntas e eu trago aqui para você como uma ideia de te dar conhecimento desse mundo dos leilões. Fechado? Então vamos lá. Um dos leilões mais conhecidos, sem sombra de dúvida, é da Caixa Econômica Federal. Até porque a Caixa Econômica é o banco que mais detém imóveis no país. Pensa assim, ó, sei lá, 80% de todos os financiamentos imobiliários do Brasil é da Caixa Econômica Federal. Se ela tem boa parte dos imóveis, dos financiamentos, consequentemente ela tem boa parte das inadimplências. Se ela tem boa parte das inadimplências, inevitavelmente ela vai ter muito leilão para fazer. E aí, a Caixa, ela estrutura todo o processo de venda dela em modalidades, é o que assim ela chama. Tem a primeira modalidade, é a que ela chama de leilão SFI. Você já deve ter visto essa sigla lá. O que é o SFI? É uma sigla que significa assim, Sistema Financeiro Imobiliário. Esse daí é uma modalidade que ela não tem escolha. Ele é obrigado a fazer. O que é isso, Edson? Quando a pessoa compra um imóvel financiado, ela assina lá um contrato que, caso ela não pague o financiamento, esse imóvel irá a leilão. Só que esse rito acontece com base em uma lei que se chama Lei de Alienação Fiduciária, 9.514 de 1997. Eu acho que é esse o número. Não é importante você saber isso. O que importa é que lá diz que precisa ir para um leilão. Esse primeiro leilão vai ser pelo valor da avaliação. Se ninguém comprar, vai para um segundo leilão. E esse segundo leilão é pelo valor dos débitos. Quando eu digo débitos, eu quero dizer dívida de financiamento, juros e multas. Fechado? Então vai acontecer o primeiro e o segundo leilão. Esses dois leilões estão sobre o nome na Caixa Econômica Federal de leilão SFI, Leilão do Sistema Financeiro Imobiliário. O que é importante para você saber na Caixa Econômica Federal? Esse tipo de leilão, a Caixa pode permitir financiamento. Pode. Por que pode, Edu? A modalidade permite. Tem imóvel que aceita, tem imóvel que não aceita. No leilão SFI também tem imóvel que aceita FGTS, tem imóvel que não aceita FGTS. Agora um detalhe importante, em todos os leilões SFI, o arrematante será responsável pelo pagamento dos débitos chamados de Propter Rem. Edwards, que nome difícil é esse? É as dívidas de condomínio e IPTU. Então, se você arremata o imóvel, você é responsável por pagar a dívida que tem de condomínio e dívida que tem de IPTU, contando até 5 anos. O que for mais de 5 anos é prescrito se não tiver processo judicial. Edwards, mas como é que eu vou saber? Aí que está o problema. Você vai ter que ir atrás dos débitos, porque se você é responsável por pagar, você tem que saber quanto é, certo? E aí se torna a grande labuta do leilão SFI da Caixa. Edwards, beleza, eu entendi isso, mas e depois? Se ninguém arremata no segundo leilão, a Caixa dá a quitação para aquela pessoa, ou seja, aquela pessoa não tem mais dívida com a Caixa, e aquele imóvel passa para o, vamos dizer assim, balanço da Caixa Econômica Federal. Agora aquele imóvel é dela e ela pode fazer o que bem entender. Geralmente, o que ela vai fazer, algum tempo depois, colocar numa outra modalidade chamada licitação aberta. A licitação aberta, ela é bem parecida com o formato do SFI, com algumas mudanças. Eu até esqueci de falar. Tem a figura do leiloeiro. Quem que é o leiloeiro? É o cara, é o site em que vai ocorrer aquele leilão, beleza? Você tem que pagar 5% de leiloeiro. Na licitação aberta, isso também acontece. A diferença, na licitação aberta não aceita financiamento. Então, se você quer financiar o imóvel pagando 5% de entrada, isso não pode acontecer na licitação aberta. Nenhum imóvel de licitação aberta aceita financiamento. Mas os débitos, sabe aqueles débitos próprio terreno, aquele nome difícil para IPTU e condomínio? Então, nesse caso, o que a Caixa vai fazer é pagar qualquer coisa acima de 10% da avaliação. Edwards, explica isso melhor.
Pensa comigo assim, ó, lembra que eu falei para você que tinha o valor de avaliação, que a Caixa considera aquele imóvel? Então pensa assim, que o imóvel a Caixa considera que vale 200 mil. Perfeito. Ela está leiloando por 120, o lance mínimo vai ser 120 mil, ou o que ela chama de lance inicial. Aí a licitação aberta fala assim, todos os débitos próprio terreno ou débitos de condomínio, o arrematante é responsável pelo pagamento até 10% da avaliação. Então, nesse caso, nesse exemplo que eu dei, o imóvel é avaliado em 200 mil. Se tiver débito de condomínio de 20, até 20 mil reais, quem é responsável pelo pagamento? Você que arrematou. Agora, Edwards, e se tiver mais? Você paga 20 mil e o restante quem paga é a Caixa. Essa é a licitação aberta. Você vai ter que pagar os 5%, você vai ter que pagar 10% de dívida, se houver, e não aceita financiamento. Beleza, Edwards, entendi. E se ninguém arrematou esse imóvel? Aí, esse imóvel pode ir numa modalidade chamada venda online. Essa venda online, ela é diferente porque agora ela acontece dentro do próprio site da Caixa. Então não vai existir a figura do leiloeiro. Isso já é uma vantagem, porque você já não paga 5% de leiloeiro. Isso é ótimo. E aí a venda online, ela é um cronômetrozinho que acontece dentro do próprio site da Caixa. Você vai dar o lance pelo próprio site da Caixa. Qual que é a vantagem da venda online? A venda online, ela pode ou não financiar, ou seja, cada imóvel vai ter ali, o imóvel tal está aceitando financiamento, o imóvel Y não está aceitando financiamento. O imóvel tal está aceitando FGTS, o outro não está. Então, a modalidade permite, cada imóvel vai ter o seu ou não. E sobre os débitos? Cara, vão ter débitos, ou melhor, vão ter imóveis que a Caixa vai pagar os débitos de condomínio e de IPTU. Vão ter imóveis que a Caixa vai cobrar, só vai pagar o que for acima de 10%. E vão ter imóveis que o débito está totalmente por conta do arrematante. Edwards, onde é que está isso? Não está em dois lugares. Um dentro do edital, ou, no caso, as regras da venda online, e tem um descritivo na própria página da Caixa ali, na própria página do imóvel, que vai estar falando isso. Os débitos vão ser tanto, aí assim sucessivamente. Então, tem a venda online. Se ninguém arrematar na venda online, ou seja, o cronômetro zerou, ninguém deu lance, automaticamente esse imóvel passa para uma modalidade chamada venda direta. O que é a venda direta? Não tem mais cronômetro. Quem der o lance, leva o imóvel. Simplesmente assim. Edwards, quais são os critérios, quais são as regras? As mesmas da venda online. A única diferença é que agora você não tem concorrente, você não tem um leilão. Dito tudo isso, o que são as modalidades de cada uma delas, costumeiramente as pessoas consideram a resposta óbvia que, cara, então a melhor modalidade para se arrematar um imóvel de leilão é a venda direta. Certo? Eu digo não necessariamente. O que eu falo muito para os meus alunos é o seguinte, inclusive se você quiser aprender a arrematar um imóvel da Caixa, entender todas essas modalidades, entender, encontrar essas oportunidades, inclusive saber no detalhe como você acha os melhores imóveis, em 3 horas eu consigo te ensinar isso. O Jornada do Arrematante está no link da descrição. Fechado? Pensa num grande funil. Então, os imóveis entraram ali pelo SFI, foram saindo na modalidade até chegar na venda direta. Significa que os imóveis da venda direta, eles muitas vezes têm uma condição de pagamento melhor, mas não quer dizer que necessariamente são os melhores imóveis. Até porque eles passaram vários momentos ali, passaram por vários leilões e ninguém arrematou. Mas em contrapartida também não quer dizer que são imóveis ruins. Uma coisa que você precisa entender de imóvel de leilão é a forma de pagamento não importa. As condições de pagamento, as condições de compra não importam. Elas importam até o limite a que se destina, que é o quê? A sua viabilidade. Ou seja, tem um imóvel que você vai ter que pagar leiloeiro. Outro imóvel não. O imóvel você vai ter que pagar toda a dívida. Outro imóvel não. O que pode fazer sentido para você na viabilidade. Então, se você paga o leiloeiro, fica mais caro, não vale a pena. Se você não paga, ficou mais barato, valeu mais a pena. É só isso que se destina. Por que eu digo isso? Porque quando você começa a querer escolher um imóvel de leilão baseado na condição de venda, você já está errado. Você já comprou errado. O imóvel de venda direta, ele não é melhor por estar na venda direta, mas também ele não é o pior por estar na venda direta.
há situações de momento e momento. Eu já comprei excelentes imóveis na venda direta. Assim como eu já comprei excelentes imóveis no leilão SFI, no segundo leilão. Eu já tive casos de alunos comprarem no primeiro leilão, ou seja, pelo valor de avaliação, porque a avaliação tinha sido feita errada. O imóvel valia, eu vou dar um exemplo agora, eu não lembro exatamente qual era o valor, mas era coisa assim, o imóvel valia 700 mil. Só que no primeiro leilão, a Caixa tinha avaliado o imóvel em 400. Então o cara comprou por 400 e ele já estava na vantagem. Ou seja, o mais importante que você tem que entender é que na hora de comprar um imóvel de leilão, você precisa entender as oportunidades. Você precisa olhar muito bem a localização para ver se ela valoriza a venda, o aluguel ou a alavancagem que você vai fazer no imóvel. E, dito isso, se as contas vão fechar no final do dia. É só isso que importa. Não vá atrás de modalidade. Não vá atrás do hackzinho. No leilão isso não funciona. Dito isso, Jornada do Arrematante está aqui embaixo. Espero que você entre nesse mercado sem querer códigozinho, porque isso vai fazer só você ter prejuízo nesse mercado. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Aquele abraço e valeu!